Olá, gente! Como é que vocês estão por aí? Hoje eu queria conversar com vocês sobre projeção. E para a gente começar, eu pensei em começar um pouquinho diferente, depois a gente entra nesse tema, tá? Então, assim, se vocês forem observar, né, no geral, o que é que acontece com a gente? Na nossa vida, nós somos educados desde cedo que existe um caminho a ser percorrido. Existem tarefas a serem realizadas, a gente precisa ter uma profissão, encontrar sucesso. E muitas vezes, na busca por esses objetivos, a gente acaba esquecendo de olhar para quem nós somos, né? Nós percorremos esses objetivos que dizem ser os grandes objetivos da nossa vida e nós acabamos esquecendo de olhar para quem nós somos, olhar para a trajetória que a nossa alma deseja que a gente trilhe nessa vida. E quando nós caminhamos somente para fora, de compromisso em compromisso, de tarefa em tarefa, de exigência em exigência, nós acabamos por nos afastar da nossa alma e afastar daquilo que ela nos pede. E a princípio tudo bem, porque faz parte do nosso processo. No começo a nossa alma é tão inconsciente quanto nós, então faz parte, sabe, do nosso desenvolvimento. Mas é importante que com o tempo a gente possa ir se reaproximando dessa alma, sabe? E de tudo aquilo que ela comunica pra gente. Claro, tudo bem trabalhar, construir tua carreira, ganhar teu dinheiro, ter uma vida boa, não há problema nenhum nisso. A gente só não pode esquecer de também investir tempo e cuidado, né, com a nossa alma. Para que a gente possa se desenvolver o máximo possível enquanto seres humanos, né, nessa trajetória que estamos vivendo. E até que a gente faça a nossa jornada de reconexão com a nossa alma, e aqui não dá para eu falar sobre isso, mas se você quiser tem um vídeo, tem um link na bio aqui do Instagram, vocês podem entrar lá, tem um vídeo sobre isso. Então até que a gente faça essa jornada de reconexão com a nossa alma vai ter que encontrar maneiras de conversar com a gente, sabe? Vai ter que encontrar maneiras de ser vista por nós, porque no geral a gente não tá olhando para ela, né? Então o que é que ela faz? Ela começa a mexer com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, ela produz os sintomas, né? Se nós nos desconectarmos demais dela, ela começa a produzir sintomas para que a gente possa voltar para ela, né? Voltar para dentro, olhar para dentro de nós mesmos. Mas ela também se divide em mil pedaços, né? E vai se projetar nas pessoas e nas coisas à nossa volta. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Nas pessoas que eu gosto e nas pessoas que eu não gosto, lá está a minha alma. Nas coisas que eu valorizo e nas coisas que eu não valorizo, lá também estará a minha alma, tá? Então, no dinheiro, no carro, na joia, na roupa, lá também está a minha alma me chamando. E a nossa tarefa de vida, se nós quisermos, claro, alcançar, né, cada vez mais uma vida satisfatória, uma vida que nos traga paz, uma vida que nos seja boa, né? É preciso que a gente retire, né, essas projeções todas, né, que é a nossa alma lá projetada, e que a gente a traga de volta para perto de nós, para que a gente reestabeleça um contato com ela. Então, nós precisaremos integrar novamente os pedaços de nós mesmos que se encontram espalhados pelo mundo, em coisas e pessoas. Tem uma frase genial do Jung, que diz assim: de fato, a experiência mostra que o portador da projeção não é um objeto qualquer, mas sempre se ajusta à natureza do conteúdo a ser projetado. Isso é, oferece um gancho adequado à coisa a ser pendurada. Gente, isso é genial. Isso é genial. Vamos lá. Então, se nós formos pensar nesse processo de projeção, tem algo que essa frase do Jung coloca, né? E que é assim: no mundo externo, tem alguém ou alguma coisa que se adequa
perfeitamente ao meu conteúdo inconsciente. O outro fora de mim, as pessoas com quem eu me relaciono, as pessoas com quem eu me engancho. E o que é que eu tô dizendo quando eu falo engancho? As pessoas com quem eu me engancho são as pessoas com quem eu me irrito, com quem eu me entristeço, com quem eu me desespero, né? Aquela pessoa que é desafiadora pra mim, aquela pessoa com quem o meu santo não bate. Se enganchar é tudo isso e mais. Mas o outro fora de mim, então, essa pessoa com quem eu me engancho, ela se adequa perfeitamente às questões que eu tenho dentro de mim. Então, essa pessoa, ela se ajusta ao meu conteúdo. E essa pessoa, então, ela faz o quê? Ela me oferece um gancho para aquilo que precisa ser pendurado, para aquilo que está precisando ser visto. Então, é assim, eu tenho questões minhas que eu desconheço, que são inconscientes para mim, com as quais eu ainda não entrei em contato na minha vida, que eu não sei que são partes minhas, né? Que eu não sei que são partes de quem eu sou. E então, ao longo da minha vida, eu vou encontrando pessoas e me enganchando com pessoas que me oferecem exatamente aquele gancho que eu preciso para vê-las, tá? Para o bem ou para o mal. Porque pode ser também que um parceiro que eu encontre para dividir a vida também tenha aspectos meus e que seja essa relação projeção, né? Mas vamos lá. Então, deixa eu dar um exemplo, né? Além desse de um relacionamento. Vamos supor que eu esteja conversando com uma pessoa e essa pessoa se mostra racista, né? Eu conheço essa pessoa e daqui a pouco ela vem com comentários racistas. E eu fico muito absurda, eu fico muito brava com as coisas absurdas que aquela pessoa está dizendo. No geral, o que é que a gente faz? A gente se irrita, a gente acha que aquela pessoa é uma má pessoa, a gente considera que aquela pessoa está errada, que ela é culpada e um monte de coisas, né? Claro, se essa pessoa tem comportamentos, ações, né, tem pensamentos racistas, é muito importante que ela possa rever isso, né? Que ela possa repensar a maneira como ela tem olhado para o mundo. Mas, se lembrem, cada pessoa que eu encontro é um gancho para mim, é um gancho para as minhas questões. Então, eu preciso também me perguntar, o que disso que eu estou vendo lá é meu? Sou racista também? E pode ser que eu até não seja racista. Mas aí então eu preciso me perguntar, se eu não sou racista, se eu não me reconheço assim, onde estão os meus preconceitos? Eu tô vendo um preconceito lá, então onde estão os meus preconceitos? Porque pode ser que eu não tenha preconceito contra negros. E aqui um parênteses, assim, a gente sempre precisa olhar uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma 10ª vez, né? Porque existe um racismo que é estrutural, né? Mas vamos supor hipoteticamente que eu realmente não tenha nada de racista em mim. Ainda assim, pode ser que eu tenha um preconceito contra os ricos, que eu tenha um preconceito contra os pobres, que eu tenha um preconceito contra os obesos, e a lista pode ser infinita aqui, né? Então, eu preciso olhar para mim e entender o que é meu, o que da minha alma está lá, o que de quem eu sou está projetado lá no outro. Ou então, vamos supor que eu vou numa consulta médica e que eu senti que o médico não se preocupou como ele deveria com o meu caso, que ele não me deu a atenção que eu esperaria dele, que ele não se comportou, que ele não se importou como eu acho que ele deveria ter se importado, né, com aquela questão que eu tô trazendo pra ele. E eu fico com muita raiva do médico. Vou esperar o caminhão passar. E eu fico com muita raiva desse médico, sabe? Eu fico muito brava. Então, opa, de onde é que tá vindo essa raiva? Do que essa raiva fala? Que gancho foi esse que esse médico está me oferecendo, né? Então, pode ser que se eu olhar com um pouco mais de profundidade, pode ser que eu reconheça que o que eu vi no comportamento daquele médico foi negligência. E se eu olhar
olhar um pouquinho mais profundamente ainda, pode ser que eu reconheça, que eu sinta que os meus pais foram negligentes comigo durante a minha infância, vamos supor. Que eu acho que eles não se ocuparam de mim como deveriam, que não cuidaram de mim, como eu acho que meus pais deveriam ter me cuidado. Então, eu pendurei a negligência naquele médico, né? Ele ofereceu o gancho. Pode ser que ele seja, pode ser que ele tenha sido negligente. Mas isso é uma questão que ele vai ter que se haver. O fato é que se eu me irritei de tal maneira, é porque tem algo meu ali também, né? Então, o médico me ofereceu um gancho para essa dor que é antiga dentro de mim. Para essa dor que está aqui comigo há anos e anos e anos. Ela só se atualizou ali. Tem algo que eu estou precisando cuidar em mim, né? Então, vocês percebem, o outro, ele realmente sempre oferece o gancho adequado ao que precisa ser pendurado, né? E até por isso que as nossas relações muitas vezes se mostram tão confusas e tão complicadas, né? Tem coisas que eu não entendo o que é que está acontecendo e eu não consigo resolver. Por quê? Para além do visível, para além daquilo que eu enxergo no outro, para além daquilo que o outro enxerga de mim, tem toda uma trama de projeções invisíveis. Invisíveis e infinitas que eu desconheço, apesar de interferirem na maneira como eu olho para as pessoas e como elas me veem, né? E não existe, então, o santo não bater, né? O que existe é um enganchar de conteúdos invisíveis dos quais eu nada sei, porque me são inconscientes ainda. E então eu projeto inconscientemente, não existe a gente projetar conscientemente. Quando eu vi, já projetei. Quando eu vi, já fui, né? Já pendurei, já me enganchei com o outro, né? E cada uma dessas pessoas, então, com quem eu me engancho na vida, são importantes, porque elas são as pessoas que podem me dar as lições que eu preciso para aprender, para evoluir, né? Não há acaso com relação às pessoas que eu me encontro na vida, né? E claro, eu acho que não falei assim, mas as projeções não necessariamente serão sempre negativas, né? Elas também podem ser positivas. O inconsciente, ele vai se projetar para o bem ou para o mal, tá? Pode ser que eu me enganche com uma pessoa porque ela tem trilhado um caminho semelhante àquele que eu sinto que eu deveria trilhar, ou então eu nem sinto, mas que é o caminho que a minha alma gostaria que eu trilhasse. Então, essa pessoa, eu me aproximo e me engancho com ela porque ela mobiliza forças importantes em mim para que eu possa chegar onde eu desejo ou onde a minha alma deseja, né? Ou seja, cada pessoa que eu encontrar ao longo da minha história, elas vêm para despertar algo importante para o meu processo, né? Independentemente se ela me coloca no desafio e na dor, né? Ou se ela me ajuda a vislumbrar aspectos positivos meus, né? Às vezes eu me apaixono por alguém, na verdade, e aquilo tudo que eu tô vendo naquela pessoa são conteúdos meus, são potencialidades minhas, são coisas que eu tenho, sabe, de positivas em mim e que estão todas refletidas lá, porque minha alma está projetada naquela pessoa, né? Não adianta a gente querer mudar o outro, né? Nós não temos como fazê-lo, a gente precisa cuidar da gente, né? E observar muito de perto as nossas projeções, né? Se eu conseguir olhar para mim cada vez que o outro me irrita, ou cada vez que o outro me fascina, né? Ou cada vez que o outro me chateia, cada vez que eu me engancho com a outra pessoa, então eu posso aos poucos ir retirando essa projeção do outro e posso ir trazendo esse conteúdo de volta para mim, porque é um pedaço meu que está lá, né? Que eu estou vendo no outro, né? O outro como esse espelho, né? Isso que a gente fala, né? Quando a gente coloca que os outros são espelhos nossos. E se eu trabalhar esse conteúdo que eu trago de volta, aquela pessoa já não mais me afeta. Aquela pessoa já não tem esse poder sobre mim, né? Então, por isso é tão importante a gente observar as nossas projeções. Então, pra gente finalizar, assim, eu deixo essa questão pra vocês, sabe? Em quais coisas ou pessoas vocês estão se enganchando? Quem são essas pessoas? O que vocês têm visto nelas? Né? Porque isso é super importante para o teu processo, né? Para que você possa crescer, enfim, se aprimorar, né? Encontrar o teu caminho. Certo, gente? Muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau.